começar outra. Palhaçada. Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Como é que vocês estão? Esperando aí que todos estejam bem, né? Vamos aí fazendo mais um vídeo, né? Eu fiz o primeiro, vou fazer a segunda parte para falar de um assunto sério. Não sei se alguns de vocês estão sabendo, espero que alguns cristãos devam estar sabendo, não sei se todos, né? Dos últimos acontecimentos, do ataque a Israel, né? Da guerra que está acontecendo lá. E isso é super importante para nós que somos cristãos, tá? Esses daí são um dos sinais proféticos para a gente ficar alerta sobre os sinais que Jesus falou que antecede a sua vinda, tá? Para quem crê, tá? Então, eu estava falando, por uma parte eu fico triste, porque muitas pessoas estão morrendo, vão morrer, idosos, crianças, e nós estamos orando por eles, para a proteção dos judeus, para a proteção das crianças, ou para a proteção até do lado do Hamed, né, que está atacando, né, para que eles se convertam. Mas a gente sabe que são profecias bíblicas que vão acontecer, que Jesus falou que é necessário que guerra, rumores de guerra, mas não temeis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então ele falou para a gente olhar os sinais, para a gente se preparar, que ele está à porta quando essas coisas acontecer, tá? Então vamos lá, vou gravar o vídeo e vou fazer naquele estilo lá, tá? A pessoa vai falar, eu vou parar, vou comentar, tá bom? Então vamos lá, colocar aqui na posição, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu arrumar aqui direitinho. Aqui eu acho que tá bom, né? Sim. Vamos lá. Deus. Glória a Deus. Bom, queridos, mais uma vez eu quero pedir para vocês que compartilhem o vídeo nos seus contatos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal Paulo Júnior Oficial. Não esqueça também de ativar as notificações, o sininho, para você ser notificado toda vez que tivermos um vídeo. Bom, muita gente já está falando dessa situação envolvendo Israel. Isso é notícia dos jornais do mundo todo e já dezenas e centenas de jornalistas, pastores, teólogos estão gravando vídeos, escrevendo artigos sobre esse atentado envolvendo a nação de Israel. E ele merece destaque por quê? Porque é um atentado de altíssimo porte. Há muitas décadas não se viu um conflito tão relevante, tão drástico, tão cruel, violento como esse. E o mundo todo está com os olhos voltados para o Oriente Médio. Você sabe disso. E são cenas na nossa era digital, né, onde tudo é gravado, tudo é registrado, e essas imagens, sons, áudios, vídeos, elas são divulgadas no mundo todo. As cenas que chegam até nós são chocantes, são brutais, são extremamente agressivas. Isso choca, mobiliza toda a população, porque nenhum homem ou mulher de bem fica contente com esse tipo de situação. Morte, dor, violência, guerra, não traz bem a ninguém. Mas nós, por sermos cristãos, sempre nós identificamos situações como essas, nós sempre associamos isso à palavra de Deus, às profecias bíblicas e principalmente as profecias acerca do fim. Eu não quero fazer trazer nenhum alarme para ninguém, nenhuma espécie de sensacionalismo, porque nós sabemos que nessa região, principalmente ali cobrindo a faixa de Gaza, sempre houveram conflitos, né? Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, essa situação envolvendo judeus e palestinos, israelenses e palestinos, sempre esteve presente ao longo das décadas. O que eu quero chamar a atenção?
um número tão grande de mortos. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é dos outros acontecimentos em todo o mundo, dos outros acontecimentos mundiais que estão sendo vistos por todos nós. São dias muito difíceis que devem acender um sinal de alerta em nós como igreja. Recentemente nós vimos um assassinato horroroso no Rio de Janeiro envolvendo alguns médicos. Você vê o nível da violência, da crueldade, da impunidade sem precedentes. Em outro local nós temos outro sinal, no Afeganistão, por exemplo, um terremoto de uma magnitude enorme, já fez ali mais de 2.000 vítimas e já se fala de 4.000 pessoas entre os escombros e o número de mortes só vai aumentar. Ao mesmo tempo tivemos também uma mudança climática muito expressiva, um calor sem precedentes, atacando, envolvendo a nação brasileira e outros lugares, outras partes do mundo. Uma mudança climática muito estranha, muito grande também, mostrando que a própria natureza tem dado os seus sinais. Semelhante a isso, vemos o problema moral, problema político, por exemplo, em nossa nação, pautas muito significativas têm sido alvo de votação da nossa corte, do nosso congresso, e essas pautas vão diametralmente opostas àquilo que nós cremos, como a morte dos inocentes até a 12ª semana no ventre das suas mães. A liberação também de algumas drogas, a legalização das drogas. Portanto, meus irmãos, são cenários muito estranhos acontecendo, cenas e atos simultaneamente. Esse filme que estourou recentemente nos Estados Unidos e agora no Brasil, Som da Liberdade, que traz à luz outra situação bárbara, cruel, que é o tráfico humano e principalmente o tráfico das crianças. E nesse filme você pode ver os dados e os números que são fornecidos. Essa indústria, movimenta 120 bilhões de dólares por ano, e o tráfico humano em pouco tempo já vai superar o tráfico de drogas. Isso significa que pode ter pessoas, crianças sendo sequestradas aí na esquina da sua casa e sendo vendidas para exploração infantil, trabalho escravo e abuso sexual. Então esse filme está dando o que falar e está trazendo à luz uma realidade que não era conhecida. Comunicado de recall. A Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis limitada, HMB, convoca os proprietários. Conhecido de muitos até então. Uma guerra envolvendo 1 ano e 8 meses. Rússia e Ucrânia, uma guerra que já dura 1 ano e 8 meses. Veja só, o número de mortes, o dinheiro gasto, a falência no sistema econômico. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus disse, nós podemos ver isso como sinais da sua vinda. Isso mexe com você, como mexe comigo? Com certeza. Podemos tratar isso como sinais da volta de Jesus, porque estamos vendo guerras e rumores de guerras, como Jesus falou. Estamos vendo terremotos, um que teve recentemente na Turquia, fez milhares de vítimas. Agora, há dias atrás, no Afeganistão, também fazendo milhares de vidas, de vítimas. Uma guerra agora que começa há 3 dias, que já fez também milhares de vítimas. Crueldade, crimes, violência desenfreada, impunidade, depravação moral, inversão dos valores.
perseguição religiosa, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Mas é claro, novamente, eu não quero aqui fazer sensacionalismo, dizer Jesus vai voltar amanhã. Não. Existem duas categorias de sinais da volta de Jesus. Duas categorias. O primeiro, sinal de certeza, e o segundo, sinal de proximidade, de iminência. Ok? Ele deixou sinais que mostrariam a sua volta, mas os sinais são divididos em duas categorias: sinais de certeza e sinais de proximidade. Primeiro, sinais de certeza, que ao vermos, nós teríamos certeza que Jesus voltaria. Quando você visse esses sinais, não queria dizer que ele vai voltar exatamente daqui a um mês, mas esses sinais é para dizer: eu vou voltar, tudo que eu disse acerca do fim vai acontecer. É verdade, essas profecias, elas se cumprirão. Que sinais são esses? São aqueles que ele lista em Mateus capítulo 24. Então ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos em vários lugares. Quando vedes tudo isso, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Porém, ainda não é o fim. Entendeu? E Jesus compara o quê? E diz, isso é só o princípio das dores. Por que Jesus usou esses sinais como princípios das dores? O que significa isso? Ele usa um termo que é comum nas grávidas. A mulher está grávida, ok? E antes dela dar à luz, ela começa a sentir dores, que são as contrações. Quando ela tem a primeira contração, significa que o bebê vai nascer naquela hora? Não. Significa o quê? Que o bebê vai nascer. Ela tem que se preparar, pegar as coisas, as roupas, marcar a internação, porque o bebê vem aí. Não significa que ele vai nascer naquela hora. É só o princípio das dores de parto. Não significa que o parto vai ocorrer. Assim também, esses sinais o quê? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, furacões, falência no sistema econômico, depravação moral, heresias, falência do sistema religioso, são as primeiras contrações para dizer: vai haver o parto, a volta de Jesus, o fim. Mas não quer dizer que vai ser naquela hora, quer dizer que começou o parto. O fim se aproxima. É isso que quer dizer. Agora, quando há o parto, essas contrações vão aumentando em frequência e intensidade. Elas se tornam mais frequentes e mais intensas até ter o parto. Significa o quê? Sempre tivemos terremotos, sempre tivemos pestes, sempre tivemos epidemias e pandemias, sempre tivemos fome, heresias, tragédias naturais, guerras. Mas à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando, vão aumentando em número e intensidade. Antigamente se tinha um grande terremoto de 10 em 10, de 5 em 5 anos. Hoje nós temos um grande terremoto a cada semestre, a cada bimestre praticamente. Então você vê que está aumentando pestes e guerras. Tivemos como nunca, desde o último século. Do último século para cá, tivemos mais guerras do que em toda a história da humanidade. Então veja que os sinais, as contrações estão aumentando em número e em intensidade. Mas são sinais de certeza. Não posso dizer, vamos esconder todo mundo, vamos nos refugiar, Jesus está voltando. São só sinais de certeza. Ele vai voltar. Agora a segunda categoria, sinais de proximidade. Quando víssemos esses sinais, aí então saberíamos, agora Jesus está próximo. Agora ele volta. Quais são os sinais de proximidade, de iminência? A apostasia e a ascensão do homem do pecado, o anticristo. Paulo disse em Tessalonicenses, não se engane, isso não acontecerá, o fim, a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia
e o homem do pecado. A terra, o ser humano, o gênero humano, ele se reduziria, ele se rebaixaria a um nível moral tão degradante, tão deplorável, como Jesus disse, nesse tempo o amor de muitos se esfriaria. O homem ia se tornar tão corrupto, tão perverso, tão sem afeição natural. E, juntamente com isso, a igreja visível, a igreja institucionalizada, iria também se apostatar. Íamos ver um aumento tão grande de heresias, de engano religioso, de falsos profetas. Então, a terra estaria numa decadência moral, espiritual, religiosa tão grande, que então seria coroado com a cereja do bolo, o anticristo. Então, quando víssemos a decadência moral, religiosa, teológica, doutrinária, o homem sendo capaz de coisas atrozes, grotescas, perversas, tiranas, e a igreja visível se prostituindo, se apostatando do seu nível mais baixo, viria então, para coroar esse momento, o seu líder mundial, o anticristo. Quando víssemos esses sinais, então saberemos: Cristo está às portas, Cristo voltará. São essas as duas categorias de sinais que nós estamos vendo. E isso serve para quê, queridos irmãos? Precisamos ficar especulando coisas sobre Israel, sobre o domo da rocha, a reconstrução do terceiro templo, essa coiseira toda. Ver Israel, colocar Israel numa categoria que ela não está. Quem está na categoria principal hoje é a Igreja de Cristo. Ela é o termômetro da terra, e não o Israel étnico. Porque os descendentes de Abraão são os da fé, não são aqueles que têm descendência sanguínea. Precisam crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para entrarem na aliança, assim como qualquer pecador, como qualquer homem. Mas isso deve nos trazer o quê? Deve nos trazer um sinal de alerta. A igreja, diante disso, tem que se posicionar em oração, em jejum, abandonar o pecado, confessar o pecado, se unir em intercessão pelas nações, não só por Israel, mas por todas as nações da terra, para que se arrependam, para que se convertam dos seus pecados, para que creiam e confessem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Orar para que Deus Pai aplaque a sua ira desse mundo, porque tememos que Ele despeje um juízo sobre essa terra que o abandonou, que o negou, que o blasfemou sem precedentes. E que cada cristão individual reflita na vida que tem levado. Não é dia de esbanjar, não é dia de trivialidades, vaidades, não é dia de viver à vontade em Sião. É dia de contrição, quebrantamento, é de alinhar nossa vida com a palavra de Deus, porque tudo isso pode ser que Jesus não venha daqui uma semana, pode ser que venha daqui ainda 50 anos, mas nós nunca devemos ignorar os alertas, os sinais. Todas as vezes que uma placa se coloca na estrada, quando estamos viajando, nós temos que obedecê-la. Nós temos que nos atentar para ela. Ela está indicando alguma coisa pela frente. Perigo, reduza, curva acentuada à esquerda, passagem de nível sem barreira, bifurcação em Y. Então, aquilo deve causar uma reação no motorista. Esses sinais são placas do Salvador sendo levantadas para a igreja, para que ela olhe e se posicione e cause uma reação nela, porque essas placas são advertências do Senhor para a sua vida. Os dias são críticos, os dias são maus. Não há tempo mais para brincadeira, para gracejo, não há tempo mais para crentes nominais,
É tempo de se converter de verdade ao Senhor. É tempo de se humilhar diante da face dele, consertar a vida com Cristo, o desviado voltar para os caminhos, o morno ficar quente, o caído se levantar, o fraco se fortalecer, o omisso se posicionar. É tempo disso, de gravidade, solenidade. É tempo de pano de saco e de cinza. Que Deus tenha misericórdia de Israel, que Deus tenha misericórdia da Palestina, que Deus tenha misericórdia do Brasil, do Oriente Médio, da Ásia, da Europa, da América do Sul, Central. Que Deus tenha misericórdia das nações, que Deus tenha misericórdia desse mundo. Vamos orar comigo por Israel e por todo mundo? Se você pode, feche os seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nós por meio vamos de diante nosso do Deus Senhor, Salvador Jesus Cristo, diante diante do da Tua único que face, pode resolver todas as pedimos situações. em nome de Daquele Jesus que pelas conhece nações, tudo e todos, por Israel, que que o tudo Senhor os pode, proteja, que que tudo o Senhor sabe, que os todo guarde, poder o tem, que são e seus, cheio de ternas que o Senhor misericórdias os e de um amor proteja, os livre incondicional. das crianças, dos Senhor, idosos, Senhor. esse Põe a mundo sua está mão em milagrosa. Eu trevas, sei que as profecias fruto têm que se das acontecer, suas próprias mas que o escolhas, Senhor nos da guarde. sua O maldade, dos Senhor seus está pecados, às portas, e está de ter vindo a nos rejeitado o buscar. Senhor, sua E palavra, que o Senhor sua venha. lei Se e tem o que se seu cumprir a Filho. profecia, que ela seja Contudo, cumprida, mas que o Senhor, Senhor o mundo nos está guarde em e nos guerra, proteja. E destruição, nos morte, leve dor, junto a Ti. violência, tragédias, Tira-nos desse mundo apostasia, de pecado, de blasfêmias, imundícia, para a heresias, sua salvação rebeliões, eterna. violência Em nome por de toda Jesus que parte. nós oramos Pedimos a e sua entregamos tudo às misericórdia, suas mãos, Senhor. E que o tem Senhor derrame da sua misericórdia graça desse e mundo e misericórdia alcança essas e que as nações. pessoas se Traz convertam, livramento da Pai. morte, As da pessoas se dor, entreguem para ter da guerra. salvação, Pai. Porque é Salva tempo de vidas, salvação, não é famílias, tempo de pessoas, prosperidade crianças, financeira, Senhor. de egoísmo. Ilumina É esses tempo de união, corações de dessas paz, de pessoas amor, de perversas, se desses unir na estadistas, fé para ter líderes de salvação. revoluções. Para a Leva-lhes honra o e glória do Senhor que arrependimento, nós a oramos, lucidez, entregamos ao tudo bom em Suas mãos, senso, em Seu quebrando os seus poder, corações. o Senhor haja E na acima de defesa tudo, dos seus, Senhor, para leva todo esses sempre. povos, Amém. essas nações, essas vidas em individual, reconhecerem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que se levantem vozes em todos esses locais para pregarem com ousadia o Evangelho da graça e da glória, chamando as nações ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, único Senhor e Salvador de todo homem. Que a paz reine entre nós, Senhor, e que o Senhor use, ainda que imerecidamente, de misericórdia com todos nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. 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 E amém. Amém. Mais uma vez eu peço, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, ative as notificações aí para você receber novos conteúdos e compartilhe agora com dezenas e centenas de pessoas. Obrigado por estar comigo. Deus abençoe também todos que viram a live, todos que estão aí fazendo comentários. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua escola, Deus abençoe toda a sua vida, te guarde do mal, te faça mais e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Tenha um excelente dia, tenha uma excelente noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém E amém. amém. Isso aí. Tamo junto. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo, né? Eu só não concordei com um aspecto que ele falou, tá? Eu concordei com tudo, tá? Mas com um aspecto no sentido de que ele falou assim que não tem que ficar olhando para as coisas de Israel, porque é para a igreja. Só que a igreja ela é o conjunto do gentil, que somos nós, com o povo de Israel que se converteu e aceitou Jesus. Agora, essas coisas que estão acontecendo é selo sendo aberto do juízo de Deus, que ele avisou que ia acontecer. E principalmente de punição para Israel, porque aqueles que não aceitaram a graça e a misericórdia dada por Deus, que é o Senhor Jesus ter morrido na cruz para pagar o nosso pecado. Mas eles vão se converter ainda, alguns judeus, não todos. Então, Deus está permitindo tudo isso. Não é Deus que está só enviando. Ao mesmo tempo que o inimigo está agindo para causar o mal, para poder ele vir como Salvador, né, e enganar todo mundo, Deus também está agindo com selos, abrindo o selo do juízo deles.
Então tá acontecendo essas duas coisas, tá? Então a gente tem que olhar para Israel sim, porque lá é o epicentro do Armagedon, da onde vai começar as guerras e elas vão se espalhar. Então a gente tem que olhar para os profetas, para Israel e também para nós como igreja, entendeu? Para a gente se purificar, buscar Jesus cada vez mais, buscar a Deus cada vez mais na sua palavra, em oração, se santificar, se separar, morrer para o mundo, né? A gente pode confraternizar com a família? Pode sair, se divertir? Pode, mas a gente tem que ter um tempo para Deus, tem que ter o seu devocional íntimo, entendeu? Então eu creio que nós estamos perto. Como eu falei, eu fico triste por causa das mortes, por causa da perda de algumas almas que se morrerem sem Cristo vão para a perdição eterna, tá? Mas por um lado eu fico feliz porque nós vamos para casa. O nosso Senhor, nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores vai vir nos buscar. E eu creio nisso, eu creio com toda a minha força. E eu espero em Deus, eu espero em Cristo, meus irmãos. E espero que a mesma fé esteja em cada um de vós. Porque é só você ver os sinais, o que está acontecendo no mundo, certo? É a guerra da Ucrânia. Agora 1 ano e 8 meses de guerra. Agora passou para Israel. Se ela se espalhar, e a guerra lá atinge as outras nações, viu? Atinge na parte financeira, atinge em outras partes. Ela dá o resquício, ela atinge as outras nações de alguma forma, certo? Então, vamos parar de egoísmo, vamos se preparar como noiva, se ataviar. Eu estou falando quem é cristão de verdade, o verdadeiro crente, porque o verdadeiro crente não nega Cristo, ele vai para cima com ousadia, ele não teme a tribulação, a perseguição, as dificuldades, porque ele sabe que Deus é com ele. Esse sim é o fiel. Agora, o remanescente fiel. Agora, tem os falsos cristãos que vão atrás de prosperidade, que vão atrás de vida fácil, vida regalada. Então, esses daí vai ter juízo junto com os falsos profetas, infelizmente, tá? Mas aí é cada um, né? É livre-arbítrio, tá? O Senhor dá o livre-arbítrio, ele não força ninguém a aceitar ele, tá? Ele convida, ele usa os profetas dele também para convidar, tá? Mas ele não obriga, ele não força ninguém, tá? A gente convida. Então, tá aí, né? Isso daí, vou pôr mais vou ver se eu acho uma notícia aqui, tá, irmão? Só um minuto, ainda dá tempo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem como é que tá o negócio. Deixa eu ver as notícias. Não. Todo mundo sabe é que o profeta também falou. Não é esse assunto não. Também não. Eu acho que. Deixa eu ver se eu acho, irmãos. Só um minuto. Estava aqui agora há pouco, já sumiu. Parece uma coisa. Aqui, beleza. Jerusalém, Houston, Israel, português. Israel. Só um minuto, irmãos. Tentando. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo isso? São sons ao vivo da faixa de Gaza, imagens que nós estamos transmitindo aqui na programação da Jovem Pan, imagens tristes, imagens marcantes, imagens históricas de um conflito que infelizmente acontece no Oriente Médio e chega hoje ao seu terceiro dia. Segundo o último balanço, gente, já foram contabilizadas cerca de 1.260 mortes, como o Rafael Colombo bem adiantou aqui,
sendo 700 em Israel e 560 na faixa de Gaza e ainda mais 7 na Cisjordânia. Na manhã de hoje, o Estado de Israel afirmou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da faixa de Gaza. O ministro da Defesa de Israel chegou inclusive a dizer que a faixa de Gaza vai pagar um preço pesado, que vai mudar a realidade das próximas gerações. Há pouco, inclusive, algumas sirenes de alerta por ataque aéreo foram acionadas no norte do Estado de Israel. A região fica distante de Gaza, mas há o temor, gente, de alguns ataques, inclusive vindos pelo Líbano, que faz a fronteira direta com as cidades israelenses do norte do país. Barulho ensurdecedor que você está ouvindo aqui na programação da Jovem Pan agora, e nós estamos desde... Só um minuto, irmãos. Eu vou terminar já, fechar o vídeo, tá? Só vou... Muitas coisas estão lá. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o negócio tá complicado aqui, hein? A mídia tá tentando abafar algumas, né? Mas ó, não é pra alarmar ninguém, tá? E não é para botar terror, e não é para fazer sensacionalismo, é só para a gente se preparar. Não é para ninguém ter medo, porque quem está na mão de Deus não tem que ter medo de nada. Mas... SPC longe. Deixa eu ver aqui. Agora nós temos uma convidada. Vamos conversar com a Fernanda Sherman Melesh, ela é brasileira que vive em Israel e vai trazer as informações de momento. Fernanda, muito obrigado por atender ao convite aqui da Jovem Pan News. Gostaria que você nos contasse exatamente qual é a região onde você reside e se você pudesse trazer as informações do que você e seus conhecidos, familiares ou amigos vivem. Eles enrolam muito para falar as coisas. Entender um pouco mais sobre os motivos desse conflito, trazer novas informações, recebemos aqui o Samuel Feldberg, doutor em ciência política e pesquisador do Centro. Para a gente entender um pouco mais emissora faz muito sensacionalismo. Informações recebemos aqui o Samuel Feldberg, doutor em ciência política e pesquisador do Centro Moshe Dayan da Universidade de Tel Aviv. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. A gente estava comentando agora há pouco sobre essa situação que tem até esse momento 2 pontos de possíveis ataques. Então o Hamas começou no último sábado, que teve esse contra-ataque de Israel. E aí a morte desses integrantes do Hezbollah, que é esse grupo que atua no Líbano e que também poderia fazer uma contra-ofensiva. Como é que o senhor analisa esses grupos dentro desses locais e que possam ter um único alvo, que seja Israel, e uma possível resposta que possa levar também a muito mais mortes? Bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. A primeira observação em relação ao que foi mencionado pelo Favalli, o ponto de encontro entre o Hamas e o Hezbollah não é o conflito com Israel, mas sim a intenção declarada das duas organizações, que são organizações terroristas. Eles podem ter atuação política, eles podem ter atuação social, mas o que caracteriza esses dois grupos são as suas ações contra civis com o objetivo de obter fins políticos. E o que os coloca
exatamente no mesmo ponto, é a sua declarada intenção de destruir o Estado de Israel, de matar civis, não só israelenses, mas civis judeus ao redor do mundo. O Hezbollah foi um dos elementos responsáveis pelos ataques terroristas contra a comunidade judaica e a Embaixada de Israel em Buenos Aires, que, em princípio, a comunidade judaica em Buenos Aires não tem nada a ver com as ações do governo israelense, por mais que elas sejam utilizadas por essas organizações terroristas como uma desculpa ou uma justificativa. A outra questão que eu acho que é importante para o telespectador entender é que a faixa de Gaza não está cercada por Israel. A faixa de Gaza sofre um bloqueio israelense na fronteira israelense, como qualquer país que eventualmente tem alguma diferença com um país vizinho. Os mexicanos não podem entrar nos Estados Unidos sem um visto e mesmo os canadenses precisam de algum tipo de documento para entrar nos Estados Unidos. A faixa de Gaza tem uma fronteira com o Egito que está tão fechada, tão hermeticamente fechada quanto a fronteira israelense. Inclusive, o governo brasileiro está negociando a retirada de cidadãos brasileiros da faixa de Gaza através da Embaixada Brasileira no Egito. E isso só pode ser feito através da fronteira entre Gaza e o Egito. Portanto, dizer que Israel bloqueia a faixa de Gaza, não há combustível, não há alimento, não há eletricidade, é, no mínimo, deixar de conhecer a realidade geográfica. E, finalmente, nós temos em Israel, o número atual é mais de 900 mortos, não são 800 e alguns, são mais de 900 mortos. Eu quero também dar para os telespectadores a perspectiva do que está acontecendo em Israel em termos de sociedade. Se alguma coisa dessas dimensões acontecesse aqui no Brasil, nós estaríamos falando de 20 mil mortos em um dia. O Brasil, com toda a violência que sofre, com toda a criminalidade que nós estamos acostumados no Brasil, tem um nível de assassinatos de 150 mortos por dia. Vocês imaginem o que aconteceria na sociedade brasileira se numa cidade como São Paulo ou Rio houvesse 20 mil assassinatos num dia e houvesse 4 mil cidadãos sequestrados por uma milícia, por uma organização terrorista, o que quer que seja. Então essa é a proporção. Cada família em Israel tem um membro que foi morto ou que foi sequestrado e está prisioneiro do Hamas na faixa de Gaza. Portanto, falar de negociações de paz, de possibilidades de algum tipo de encontro de interesses comuns é absolutamente ilusório nesse momento. O mundo inteiro tem que se posicionar e pressionar o Hamas para liberar os civis que foram tomados como reféns, com o objetivo explícito de fazer o que nós estamos vendo aí nas nossas nos nossos monitores, nas nossas televisões. E eu quero deixar aqui também um recado para o governo. Então, meus irmãos, vou dar a última explicação aqui para o vídeo não ficar longo, né? O que acontece? Ele está se referindo que o Lula tentou intervir numa negociação de apacentar as coisas, né? Então, aí algum pode já ouvir essa conversa, vai saber se o Lula, um colega de trabalho comentou, se o Lula não é o anticristo, né? Eu não acho, tá? Porque não bate, né? Mas a gente não pode duvidar de nada, né? Nesse mundo. Mas ele é um dos ele é um dos apoiadores, tá? Vocês me desculpem aí quem é de esquerda, né? Eu aqui não estou debatendo esquerda e direita porque eu não voto em ninguém. Já me livrei disso há muito tempo. Eu sei para onde vai a política, não só do Brasil, mas essa guerra de esquerda e de direita não é só no Brasil, tem aí nos outros países, tá? Então, eu não me envolvo nisso. Eu estudo a geopolítica também um pouco, não conheço tanto, mas eu estudo um pouquinho, porque tá tudo interligado. Tá? Então, essas guerras aí,
ela tem muita coisa envolvida. Já está construindo o templo de Jerusalém, o terceiro templo, que o tal do anticristo vai profanar, né? Já tá, é por isso que ele vai apacentar, ele vai acabar com a guerra, porque a guerra está envolvida com tudo isso, com a construção do templo, com a divisão lá entre a Palestina e Israel, né? Então, por isso que tem as guerras, né? E aí esse anticristo vai vir para apacentar, para poder depois ficar apacentado entre os dois povos, né? Tanto os muçulmanos quanto os israelitas, os judeus, né? E fazer um acordo de paz e poder reerguer o templo e para ele profanar. E quando ele profanar é que é onde que os judeus vai falar que ele não é Deus, entendeu? E vão se converter. Então, se preparem, fiquem de barbas de molho, né? Sem exaltação, sem pânico, que eu não creio que ninguém vai ter pânico, né? Mesmo porque também tem muitos egoístas no mundo que só porque não está acontecendo aqui, não se compadece. Por quê? É o amor se esfriando. Então, mas a gente tem que se compadecer, porque muitos lá acreditam em Jesus e estão perdendo suas vidas. Tudo bem, aquele que está entregue na mão do Pai morreu, vai para o céu. Mas a gente tem que se compadecer com a dor dos outros, entendeu? Ainda mais com os irmãos, entendeu? Seja ele de que nação for. E com a morte de inocente, entendeu? Mas como o amor está se esfriando, não chegou a nós, não chegou a vocês, então... né? Então, só que vai chegar, vai respingar uma hora aqui. Se essa guerra se espalhar, aí vai começar a grande tribulação pelas nações todas. Aí eu quero ver quando chegar na casa de cada um, não só negócio de guerra, mas todos os sinais que está acontecendo calamidade no mundo, terremoto, praga, peste, enchente, incêndios, que estão matando vidas, estão levando vidas, né? Isso aí tudo, se chegar pra cá, aí eu quero ver a giripoca gemer, aí eu quero ver o egoísmo onde tá, aí a pessoa vai ter que se unir à força uma com a outra para se ajudar, entendeu? Porque precisa acontecer tudo isso para o ser humano entregar a vida para Jesus e ter mais compaixão ao seu próximo? Eu pergunto, né? Mas, e mesmo assim vai ter alguns que não vai se converter, vai continuar nas suas mazelas, né? Então, é isso aí. Você vê aí que muitos acham que vai ser arrebatado antes, e a gente não vai passar, a igreja não vai passar. Vai ser, para ser provada, para separar o joio do trigo. Em Mateus, quando fala, um será levado, outro será deixado, eu estava me aprofitando nos estudos, não está falando que é arrebatamento secreto, que quem estiver no campo vai ser levado, salvo. Não, ele vai ser deixado, porque vai ser como nos dias de Noé. Leia o contexto. Estavam casando, se dando de casamento, festejando, vivendo suas vidas de qualquer jeito. E quando Noé avisou e não queria escutar, veio o dilúvio e Noé entrou para a arca, se trancou e o dilúvio levou a todos. O dilúvio levou. E assim vai ser como nos dias de Noé. Vão estar casando, se dando casamento, vivendo igual, vivendo no tempo de Noé, não vão estar ligando para os profetas, que nem Noé, avisando que o fim do tempo está vindo, para se entregar a vida para Jesus, ninguém tá zombando. E aí o que acontece? Vai vir ou as enchentes ou o fogo e vai levar as pessoas. Então eu não quero ser levado, eu quero ser deixado. Nessa daí de Mateus 24, eu não quero ser levado, porque não é levado para arrebatamento, é levado pelo fogo ou pela enchente, você vai morrer. Então eu quero ser deixado e Deus me proteger, para quando acabar a grande tribulação a gente subir, aí sim, entendeu? Então é isso que eu vim falar, porque senão fica longo o vídeo, né? E eu vou postar já esse vídeo, tá? Junto com o outro que eu fiz, tá bom? E que Deus abençoe a todos, Deus proteja e guarde a vida de todos, que as pessoas se entreguem a vida para Jesus, não é uma imposição, tem que partir da própria pessoa, é uma coisa que parte da pessoa. É iniciativa da própria pessoa. A gente só fala que é para ver se a semente brota no coração, porque vocês estão vendo sinais. Então, né? Então, Deus abençoe, que Deus guarde a todos. Vamos orar por Israel, por o povo de lá, orar pelas as outras nações, orar pelas conversões dos nossos entes queridos, orar pela nossa proteção, orar pela
por tudo, né? Que Deus esteja sempre com a gente, que a gente esteja com Ele, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui, amo todos vocês.